Então, meus irmãos, a lição da noite é olhai as aves do céu. E neste momento, nós temos que dar graças a Deus nosso Pai, ao amor de Jesus e aos mensageiros de luz a nos inspirar. Estarmos aqui nesta noite, buscando bênçãos de conhecimento para o nosso aprimoramento moral e espiritual, é uma dádiva dos céus. É uma oportunidade divina. O nosso estudo dessa noite se encontra no capítulo 25, item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título de Olhai as aves do céu. Observai as aves do céu. Pois bem, meus irmãos, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, gostaria de convidar a todos para uma reflexão sobre o título desta lição. Observai as aves do céu. Será que algum de nós aqui presentes, hoje, parou um minuto, um segundo sequer, e observou o céu? O cantar dos pássaros, as flores, a natureza em geral? Ou sentiu a brisa do vento? Pois bem, meus irmãos, aí está a energia do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Celestial, dos mensageiros divinos que nos assiste a cada instante. Para muitos de nós, às vezes, passa desapercebido muito daquilo que nos cerca. No corre-corre da nossa vida, pelas nossas ansiedades, preocupações, deixamos de fazê-lo, de perceber aquilo que nos rodeia. Somos seres imediatistas, aflitos para resolver tudo aquilo que nós queremos resolver. E até mesmo inquietos. Inquietos em buscar soluções rápidas para as nossas necessidades básicas de sobrevivência. Ansiosos para resolver problemas de nossos trabalhos, em cuidar da nossa família, e por que não dizer com o dia de amanhã? Porque o ser imediatista, ele procura além daquilo que a visão possa perceber. Ele quer saber o futuro e esquece de viver o presente. Porque o passado já passou. Ele só não temos como modificá-lo, porque ele já está registrado. E ele só vai servir para que nós não pratiquemos novamente esses erros. Não passemos por essas aflições causadas por nós mesmos. Então, inquietos para a gente buscar essas soluções, nós procuramos trabalhar, encher a nossa mente, o nosso cotidiano de outras coisas e esquecemos de buscar a inspiração divina. Nós procuramos, preocupados em adquirir com o nosso trabalho os bens materiais. A nossa casa, o nosso carro, os estudos dos nossos filhos, o lazer, enfim, o bem-estar da família. E esquecemos de confiar na providência divina, que tudo cria, tudo sabe e tudo provê. Buscamos tantas soluções para nossos anseios e problemas existenciais, mas sequer lembramos de buscar a inspiração na fonte divina, do saber divino, que tudo provê segundo o nosso merecimento. Porque muitas vezes
nós desejamos alcançar algo que não saberemos lidar com aquilo que vamos adquirir. Aquele bem não vai nos trazer muita satisfação e, às vezes, vai nos trazer preocupações. E nós, nesse afã de querer, correndo atrás da felicidade, nós nos atropelamos. E na lição de hoje, Jesus vem nos fazer um convite. Observai as aves do céu, observai a natureza, as aves, as flores, o sol, pois ali está a energia de Deus. Confiai na presença divina, no amparo divino. A lição de hoje também, ela nos traz um pedacinho do Sermão da Montanha, o legado mais divino que Jesus nos deixou, onde Jesus nos fala de tudo o que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus. Cada atitude que devemos ter, quais escolhas que devemos fazer na vida. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é quando nós fizermos a nossa reforma íntima, eliminar de nossos pensamentos coisas ruins, eliminar de nossos sentimentos o egoísmo, o orgulho, a ambição, a vaidade exagerada. Não aquela vaidade de cuidar na higiene dos nossos corpos, mas aquela vaidade de ter melhores coisas, de possuir bens materiais, às vezes até para competir com o nosso próximo. E a lição de hoje, ela nos mostra que a simplicidade é que nos faz caminhar para a felicidade. Devemos prestar bastante atenção, refletirmos nessas passagens que vamos ler do Evangelho, o quanto que praticando as leis divinas, nós obteremos um crescimento espiritual. Quanto mais a gente trabalhar os nossos pensamentos e sentimentos, melhor harmonia nós vamos ter no nosso viver. Porque nós vamos eliminar tudo aquilo que nos dá desassossego, tudo aquilo que nos dá inquietude, que são as nossas dúvidas, os nossos maus pensamentos e sentimentos. É aquele desespero que às vezes nós nos encontramos por não achar a solução daquilo que desejamos achar. Devemos prestar bastante atenção para que esse entendimento seja alcançado por nós, para que nós possamos mudar o que desejamos mudar em nossas vidas, para encontrar a paz, a harmonia, o equilíbrio em nossas decisões e atitudes. Ter harmonia é ter paz. É saber caminhar, mesmo com os desafios que nos aparecem no nosso viver, no nosso cotidiano, esses desafios sejam superados com tranquilidade. Seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja um problema na família, seja um problema sentimental, com o namorado, com o esposo ou com a esposa. São problemas cotidianos, são problemas que nós não ficamos isentos deles, não. Pois somos seres imperfeitos. E se fôssemos perfeitos, já teríamos asinhas, né? Anjinhos bonitinhos, né? E nós ainda não alcançamos isso. Por quê? Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda nos atormenta. Camufladamente, ele aparece, ele está presente nas nossas atitudes.
Jesus nos fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os corroem, onde os ladrões desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. E o que ele, Jesus, quer nos ensinar? Que o nosso maior tesouro são os nossos pensamentos e sentimentos. São eles que, quando são pensamentos e sentimentos para o bem, para a construção do bem nosso e daqueles que nos cercam, é o que nos levam a ter a pulsação do nosso coração mais ativo, e aí nós encontramos a paz, a harmonia. E os sentimentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, nossa resignação, nossa tolerância e também as obras junto ao próximo, são as virtudes que temos de cultivar e armazenar, procurar praticar as virtudes do amor ao próximo, da caridade, da resignação, da tolerância, da compreensão e muito mais do perdão. Que este é o difícil do ser humano, ainda na sua imperfeição, ele conseguir perdoar, mas perdoar de coração. Nós falamos que perdoamos, mas perdoamos só no falar. Quando lembramos daquela ofensa que nos foi feita, a gente retorna a esses pensamentos e sentimentos ruins. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós muito mais que eles? E quem é dentre nós que não pode alcançar um pouco mais da perfeição do amor do Pai? E antigamente nós poderíamos dizer que fomos educados de uma forma, bem lá no princípio, que nós tínhamos que, muitas vezes eu ouvi na minha infância, mãe falar para o filho assim: bateu, levou. Quer dizer, dente por dente, olho por olho. E o que Jesus nos fala: se fores ofendido, se receberes uma bofetada, dê a outra face. Ah, mas eu vou apanhar? Isso é uma indignação para um ser humano. Sois pequeninos diante do amor do Pai. É assim que nos é falado. Então, meus irmãos, nós não temos condição de prolongar a nossa vida. Nós não temos esse direito. E nós achamos que nós temos poderes até mais do que isso. Mas somos pequeninos grãos de areia nessa caminhada espiritual nossa, onde que nós temos que eliminar tudo e qualquer coisa que possa ofender as leis divinas, que nos tirar do sério. Nestas palavras ditas por Jesus, não devemos ver mais do que uma alegoria poética da providência divina, para que entendamos que jamais somos abandonados pelo Pai Celestial, que jamais deixamos de ter assistência da providência divina. Confiem, que devemos confiar nessa providência divina, mas que temos de esforçar. E o que é o esforço? É procurar com a nossa inteligência, com os nossos pensamentos e sentimentos, aquilo que nós podemos fazer para superar essas dificuldades que a vida nos apresenta. Porque observai os pássaros do céu, eles não armazenam, eles vivem livres. E nós podemos ficar livres
livres desses maus pensamentos e sentimentos. Nessas palavras ditas por Jesus, ele vem nos dizer que procuremos sempre meios de sair de nossas dificuldades, por nós mesmos, mas com a inspiração do Pai, que não nos abandona se confiarmos nele. E quantas vezes, nos nossos desesperos e aflições, deixamos de buscar na fonte divina a inspiração para nos ajudar a solucionar os problemas da vida. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, mesmo que nós não acreditarmos. Quando de viagem hoje uma pessoa falou para mim, mesmo quando nós não acreditamos no amor do Pai Celestial, Ele não nos deixa de amar. E muitas vezes, quando nós não alcançamos aquilo que desejamos, nós começamos a blasfemar o abandono do Pai. Deus conhece as nossas necessidades, mas o homem é insaciável nas suas inspirações. Nem sempre ele contenta-se com o que possui. O necessário não lhe basta. Sempre quer mais. E muitas vezes o supérfluo nos leva à infelicidade, a complicações desastrosas, a desilusões, a decepções. Somos pessoas de fé vacilante. Ora cremos, ora confiamos e muitas vezes vacilamos. Então, no Evangelho, nós temos uma passagem pequenina que eu vou ler para vocês, porque ela nos fala desse vacilo. Tomemos um exemplo, está no livro do Evangelho, Eficácia da Prece. Tomemos um exemplo, um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair no chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, descobre a coragem. Se tiver fé, exclama: graças a Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda. De fato, quando me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. E o que nos representa isso? A falta de fé e o orgulho. O orgulho de achar que ele foi poderoso. Se ele tivesse agradecido a Deus pela oportunidade, pela inspiração, ele demonstraria a fé. Como ele colocou o poder na própria pessoa, ele assim demonstrou a falta de fé. Mas Deus nos deixa sofrer as consequências para que nos sirva de lição, respeitando o nosso livre-arbítrio. Deus não é impulsivo de nos tomar aquilo que Ele nos deu, o livre-arbítrio, para que nas suas escolhas você vai adquirir um aprendizado. E nesse aprendizado, pelas dificuldades que você vai passar, é que você vai aprender a confiar no poder de Deus, porque você, em algum momento, vai pedir esse socorro para buscar, se você
agir na fé. Continuando, Jesus nos assevera: por que também não vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a ervas do campo, que hoje existe e amanhã poderá ser lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. E então, no princípio, eu falava da inquietude, a ansiedade que nós temos de superar as dificuldades imediatamente. Somos imediatistas. Queremos o socorro aqui e agora. Mas o que nós contribuímos para que esse socorro chegue a nós na proporção que merecemos? Porque nós, muitas vezes, achamos que merecemos muito mais do que já recebemos de graça do Pai Celeste. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os gentios, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Se acreditarmos na providência divina, saberemos que ela está nos amparando a todo instante. E é assim, meus irmãos, que nós temos que agir no nosso dia a dia. Acreditar no poder divino, que aqui estamos, com a centelha divina do amor do Pai, fomos criados, e não acreditamos neste amor. Mais uma vez, Jesus nos fala como parábola. Reflitamos então que ele não nos diz que não precisamos trabalhar. Quando ele nos diz que não inquietemos, pois se ele veste os lírios do campo, nós também seremos vestidos. Se ele provê na criação da natureza o alimento para os pássaros, ele nos trouxe a inteligência, o progresso da inteligência, para que nós pudéssemos trabalhar e superar parte das nossas dificuldades. Porque as dificuldades, elas têm dois caminhos. Aquela que não nos pertence, ela vem ao acaso, que nós nem acreditamos no acaso, mas ela vem sem esperar, e aquelas que nós proporcionamos com as nossas atitudes, com os nossos desvarios, com as nossas ambições, com o nosso egoísmo. Então, Jesus nos fala que era para a gente refletir, porque não quer dizer que nós não precisamos trabalhar. Mas por quê? Se ele alimenta as aves, se ele tudo provê, por que não precisamos trabalhar? Porque o trabalho é uma necessidade para o homem. É através do trabalho que vamos desenvolver as nossas potencialidades e o nosso progresso material e espiritual. O espiritual, porque nós vamos nos tornar útil quando dedicarmos o nosso trabalho em benefício de outro. Esse é o progresso espiritual. Nós não nascemos para viver sozinhos. Tudo de nós depende de um outro ser. Para construir o nosso lar, nós precisamos do pedreiro, do servente, nós precisamos daquele homem que extraiu a areia, aquele que fabricou o tijolo. Mas somos tão orgulhosos que em nenhum momento, na nossa imperfeição, lembramos de orar para esses trabalhadores, nossos irmãos em Cristo. Então, se assim fosse,
estaríamos indo contra a lei do progresso. Está no Livro dos Espíritos, questão 674. Aquele que tiver o livro, vá e procura ler para vocês verem o que é a lei do progresso. Olhai as aves do céu, que obedecem ao preceito do Evangelho. Buscai e achareis. Por quê? Elas buscam o necessário para a sua sobrevivência. Elas constroem seus ninhos e ensinam os filhotes para a vida. E quantos de nós queremos não deixar que os nossos filhos procurem o trabalho? Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E nessa oportunidade de não deixá-lo buscar o progresso através do trabalho, quero fazer do meu filho um doutor. E às vezes esse filho vai te decepcionar, porque o caminho dele não era ser um doutor, mas era ser um homem de bem, fazendo bem para o próximo em qualquer outra profissão. Assim devemos também, através do nosso esforço, da nossa inteligência e do nosso trabalho, buscarmos o nosso progresso material da sobrevivência, sem deixarmos, principalmente, de buscarmos na fonte divina a solução, inspirando-nos para as escolhas e atitudes. Ontem, o meu esposo recebeu uma mensagem de um fornecedor dele, em que um senhor de 110 anos, lá em Santa Catarina, às vezes muitos de vocês já viram isso, ele trabalha, ele não sabe ficar sem o trabalho. Então, ele disse que ao entardecer, ele agradece a Deus o dia que ele teve e fala assim: se Deus quiser, amanhã eu voltarei ao trabalho. E ele não vive sem um trabalho. E quantos de nós já queremos aposentar no meio da vida, né? Estou cansada do trabalho. Gente, o trabalho te dá o pão de cada dia. É através dele que você extrai a sua sobrevivência e dá sobrevivência para aqueles que te cercam. Isso que nós temos que aprender. E como nós podemos fazer isso? Buscando a inspiração na fonte divina. Pai, inspira-me, Senhor. O que posso fazer hoje melhor do que ontem? Como posso me comportar hoje melhor do que eu fui ontem? Será que posso amar mais do que eu amei ontem? Oh, Pai, me fortaleça para eu aprender a perdoar, para aprender a amar, para ser mais resignado, mais compreensivo e tolerante com o meu irmão, que ainda não encontrou o caminho que eu encontrei, que é essa doutrina maravilhosa em que nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a ser mais tolerante, nos ensina a ser mais caridosos conosco mesmo. Nós temos que praticar o alto amor. Como eu posso amar o meu irmão se eu não me amo? Se eu não procuro cuidar de mim para ser sempre o portador de servir aquele desvalido? E quando encontramos pessoas em dificuldades, às vezes falamos: nossa, vem aquele ali, agora eu vou ter que emprestar meu ouvido para as lamúrias dele. Dê a sua palavra de conforto. Dê o seu amor, dê a sua prática da caridade. Então, concluindo os nossos estudos, vamos aprender que quando nós soubermos administrar nossa vida, confiando na inspiração divina, alcançaremos a harmonia. Quando soubermos administrar aquilo que o nosso trabalho produz, saberemos aplicar em nossas vidas as leis divinas da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Aprenderemos a confiar em Deus, praticando o amor e a caridade, mas com
humildade. Saberemos aplicar em nossas vidas os ensinamentos de Jesus para não amontoarmos tesouros na terra, mas sim aqueles que nos levarão ao reino dos céus. E quais são estes tesouros? Nossos pensamentos, sentimentos e as nossas obras. As obras que praticarmos e ser legados aos nossos semelhantes mais carentes. Aqueles que às vezes precisam de apenas um conselho nosso para ele encontrar o caminho do progresso material. Valorizá-lo, mostrar que ele é um filho de Deus e que nós podemos e acreditamos no valor dele. Aprenderemos a dominar nossos impulsos de ambição e egoísmo, vaidade e orgulho. Aplicaremos em nossas vidas os preceitos divinos, fé, justiça, o amor da caridade e o amor do perdão. Então, meus irmãos, que esta noite possamos sair deste local, deste ambiente de paz, de harmonia, de luz, com assistência espiritual desses benfeitores da luz maior, e que o nosso coração seja depositório das leis da caridade e da fraternidade, que seja em nós exterminado o egoísmo, o orgulho e a ambição, alimentando-nos sempre, sempre dos ensinamentos da doutrina espírita, que é a doutrina do amor e do perdão. Sentirmos o cantar dos pássaros, procurar sentir o perfume das flores e a brisa dos ventos. Agradecer, sermos gratos pela chuva, pelo sol, pelo calor, pelo frio, que são as temperaturas do ambiente em que nós vivemos, do plano, do planeta em que estamos. E eles nos faz a vida. Ele dá a vida. E quando nós sentirmos tudo isso, o cintilar das estrelas, o brilho da lua no céu, aquela maravilha, aí nós vamos sentir a presença de Deus. Deus está em todo lugar. E quantos não acreditam que Deus está no assassino, no ladrão? Por quê? Se dentro dele tem a parte boa, que é a luz do amor, a centelha divina de Deus, no livre-arbítrio dele está a outra parte. Então temos de acreditar e respeitar a decisão daqueles que ainda não usam da sua boa parte. E precisamos sentir a natureza, sentir os animais, lançar um sorriso sem julgamento. Precisamos, meus irmãos, dar o nosso ombro para aquele que precisa chorar, sem ser conivente com as suas lamúrias, sempre lançando uma palavra de coragem e de fé. Então, meus irmãos, confiando sempre na providência divina, muita paz, muita luz, muito amor, é o que desejo para todos, e ter com vocês a gratidão por vocês, a gratidão de vocês ter me ouvido até este momento. Que a paz inunde os seus corações e que, ao voltarem para os seus lares, vocês possam refletir em tudo que foi lançado para vocês. Fazer a análise da vida de cada um de vocês. Muita paz. Obrigada.